Paz do Senhor, povo santo. Estamos na semana 2, né, dessa temporada de perguntas e respostas. Lembrando que em nosso canal do YouTube, Palavra que Salva, nesse mês de abril, todas as quartas nós estamos respondendo entre 3 e 5 perguntas, né, para que os vídeos não fiquem tão longos. E cada semana nós estamos respondendo sobre um grupo de assuntos, né? Assim a gente dividiu. Na primeira semana, na semana passada, eu respondi sobre as questões de cunho sexuais, né? Teve pergunta sobre incesto, pergunta sobre namorar alguém fora da igreja, teve uma pergunta também muito interessante sobre morar com alguém que ainda não é divorciado. Nessa semana 2, né, que é essa semana que estamos, nós separamos as perguntas relacionadas à metodologia da igreja, a perguntas que esbarram em costumes e doutrinas da igreja. Lembrando que já quero deixar claro, né, que nessas questões a gente respeita todas as denominações e a visão, né, em que cada uma tem sobre os seus costumes, né? Então nós agrupamos dessa maneira. Na semana 2, que é esse vídeo de hoje, nós agrupamos as perguntas relacionadas às questões da igreja e tal. Então a primeira pergunta é uma pergunta sobre qual a metodologia. Colocaram nossos stories lá, assim, pastor, fala um pouquinho sobre a metodologia da Gênesis, né? Como a igreja funciona. Foi assim que foi colocado lá a questão de ensino, a questão de palavra, como é que funciona a dinâmica da igreja. A pessoa ficou curiosa, colocou dessa maneira, e eu falei, poxa, que bom que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso, de forma bem resumida, né? Então, vamos lá. A Gênesis é uma igreja independente, né? Ela não está vinculada a nenhuma instituição, ela não é institucionalizada nesse sentido. Os pastores presidentes sou eu e a minha esposa, pastor Eliseu e a pastora Cleide. E em termos de trabalho, a igreja é pautada. Primeiro, eu vou falar da parte formal, o que acontece todo domingo certinho, né, periódico, né? A gente tem um ensino formal, como é assim que nós chamamos na Gênesis, que é a escola dominical, a escola bíblica dominical, nós chamamos do ensino formal. Então a igreja é pautada no ensino da palavra. Primeira coisa importante, né, que era assim que a pergunta estava lá, né? Como que a igreja trabalha? Qual é a metodologia que ela usa no seu trabalho? Então, a primeira coisa, a igreja é pautada em ensino da palavra. E esse ensino ele tem uma parte, eu diria, uma maior parte formal. Acontece domingo, 9h30 da manhã, de 9h30 às 11h. Cada faixa etária tem a sua classe, os adultos têm a sua, né? Os adolescentes têm a sua classe, os jovens têm a sua classe. Existe uma classe de acolhimento, os novos que chegam na igreja são recebidos por mim nessa classe, né? Aqueles que aceitam a Jesus e ainda vão se batizar, ou estão vindo de outra denominação, estão chegando na igreja. Esse grupo tem uma classe de acolhimento que sou eu que fico à frente, todo domingo, 9h30 da manhã. Então ali a gente tem um espaço de ensino formal. As crianças têm suas classes, né? 2 classes, dividido por faixa de idade. Então nós temos assim um ensino que nós chamamos de formal, o ensino da escola dominical. Bom, nós temos também, nós somos pautados na palavra, na mensagem do Evangelho. Então, o centro dos cultos, nós temos culto terça e culto domingo à noite. Nós temos 3 reuniões fixas na semana, terça à noite, domingo de manhã na EBD e domingo à noite. Nos cultos da noite, terça à noite, domingo à noite, nós temos uma igreja que é centrada na palavra, né? O centro do culto, nós temos momento de confissão, momento de louvor e adoração forte, né, gostoso, e temos o momento da palavra. E nós entendemos que a igreja precisa estar pautada na palavra do Senhor. Então é um critério na Gênesis, um bom conteúdo na mensagem, né, são palavras bem preparadas,
Invariavelmente sou eu que prego todos os domingos à noite, né? Ou a minha esposa. Então, é uma igreja pautada, primeiro, no ensino, palavra, e tudo está permeado pelo acolhimento. Nós temos tentado gerar um ambiente de acolhimento, né? Para aqueles que chegam, para aqueles que já são evangélicos, precisam ser edificados, atendidos, né? E nós temos um sistema de ação social limitado pela pandemia nesse momento. Não temos projetos funcionando, não podemos ter aglomeração, então não tem nada desse sentido aberto durante a semana na igreja. Mas nós mantemos a distribuição de cestas básicas, que é aquilo que a gente entendeu que é o mínimo que a gente tinha que manter, né, atendendo as famílias que mais estão precisando nesse momento, e são muitas, né, um momento difícil que estamos atravessando. Então é isso, nós temos ensino, palavra, um ambiente de acolhimento e uma ação social forte, né? E nós temos um ensino que eu chamo de extensão. Ô pastor, o que é isso? A parte de ensino que é extensão. São cursos que são oferecidos na igreja, né, de forma gratuita, para todos aqueles que queiram fazer. Por exemplo, eu estou dando um curso chamado Homens de Valor. São 10 encontros com quem fez a inscrição. Né? Eu abri 20 vagas, aí aumentei um pouquinho, porque tivemos bastante procura, graças a Deus. Então, nós temos aí, isso eu chamo de extensão. Né? Esse curso tem, por exemplo, a finalidade de trabalhar o propósito do ser homem, as características, né? Para trabalhar traumas, medos, um curso fechado, só tá quem está inscrito, é um grupo contínuo, né? Tá sempre junto ali, 10 encontros comigo, né? Por exemplo, abriremos Mulher Única, provavelmente agora, nos próximos meses aí. Então nós chamamos esses cursos, esses eventos da parte de ensino de extensão da igreja, ok? Nós fazemos um discipulado mútuo, né? Nós tivemos a Casa Gênesis em fevereiro, que o propósito foi começar aí um discipulado mútuo, fizemos todas as quintas de fevereiro, paramos março e vamos retomar agora com o segundo momento, né? Assim Deus nos deu a direção de fazer um primeiro momento, foi um ambiente apenas de cada família estar junto no seu núcleo familiar, foi todas as quintas, né? Preparei um estudo para cada quinta. Primeiro dia foi oração, segunda quinta foi palavra, a terceira foi comunhão e a quarta foi missão. Então, e agora teremos um segundo momento. Então, a igreja trabalha em cima do ensino, da palavra, centralidade na palavra do Senhor, trabalha em cima do acolhimento, tudo isso banhado por um acolhimento, e um discipulado mútuo, né? Um ambiente de discipulado que vem sendo gerado na igreja. Lembrando que estamos muito limitados nesse momento por conta da pandemia. Então a igreja, se não fosse questão pandêmica, fosse a pandemia, nós teríamos hoje mais projetos sociais, a igreja aberta durante a semana, que essa é uma centralidade, nós temos isso como característica, eu e minha esposa, nós não abrimos mão de uma igreja que atenda às necessidades da região, do bairro onde está inserida. Então nós estamos nesse momento também limitados por isso. Mas eu acho que eu atendi a pergunta que foi até um rapaz, um jovem que fez lá nos stories. Tá bom? Um beijão e vamos à próxima pergunta. Bom, uma pergunta que uma jovem colocou lá na nossa enquete, né, no nosso stories, foi: pastor, a Gênesis tem algum problema com alguém que use trança, né? Como ela estava falando, como é uma moça que colocou, tem problema de uma mulher usar trança, uma moça, uma jovem, uma adolescente? Bom, vamos a ela, né? Boa, excelente pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que ela é de costume, né? De costumes de uma denominação / parte doutrina. Eu vou aqui diferenciar para a gente entender.
De cara, deixa eu te responder. Não há problema algum de você usar trança. Isso, obviamente, na visão pastoral, pensando que você é maior de idade. Na Gênesis, nós entendemos que questões ligadas a quem é menor de idade fica a cargo dos pais. A gente orienta, né, óbvio, mas quem está na tutela dos pais. Então, na visão pastoral, não há problema algum uma irmã, né, ou um irmão que queira usar trança, não há problema algum com isso. Então, deixa eu dar aqui uma embasada nessa pergunta, né, nessa resposta. Nós entendemos que somos o templo do Espírito e nossa regra de fé, a centralidade da Gênesis é a palavra do Senhor, como já falei em outras perguntas, né? E na Bíblia fica claro que nós precisamos. Eu vou pegar um texto, eu não preparei nenhum texto assim de cabeça, mas eu lembrei de um de Paulo aos Tessalonicenses, se eu não estou enganado, no capítulo 5, 23, eu acho. Portanto, santificai vosso corpo, alma e espírito, Paulo fala ao povo de Tessalônica. Nós temos que entender, e dentre outros tantos textos, né, falando que somos o corpo, somos o templo do Espírito Santo, que eu entendo que nós temos que ter parcimônia, bom senso, desconfiômetro, seja as palavras, adjetivos que quisermos usar. Partindo da premissa que tudo em nós é para a glorificação do nome do Senhor, a forma como nós nos vestimos, nos portamos, nos comportamos, também o é. Também é para a glorificação do nome do Senhor. Então, na Gênesis, a nossa orientação sobre costumes, sobre questões de trajes, de roupas, e aqui eu estou colocando também a questão da trança, como uma questão visual estética, você não vai ouvir na Gênesis que isso está errado ou está certo, nessa perspectiva que estou dizendo aqui da roupa. Por quê? Porque se você é templo do Espírito, você vai procurar se portar, se vestir como alguém que testemunha Jesus, né? E então eu sempre digo isso para as meninas e para os meninos também. Querida e querido, se você colocou uma roupa, olhou no espelho, essa roupa glorifica o nome do Senhor, porque o seu corpo, se você não é casado, um dia será, né, diz a Bíblia que aí sim pertence a você e ao seu marido ou a sua esposa. Então, se você é solteiro, não é hora de você exibi-lo, e especialmente algumas partes, para outras pessoas, né? E se você é casado, da mesma maneira, né? Lá nas quatro paredes, lá na intimidade com o seu esposo ou sua esposa, ok? Maravilha, ótimo, né? Que seja assim. Mas em público não há necessidade disso, a gente entendendo a luz da palavra, de que somos o templo do Espírito e podemos nos comportar de outra forma. Então essas questões eu sempre jogo para a pessoa, né? O que você acha? Né? Então, se você pergunta o que eu acho sobre trança, não vejo problema algum. Não acho que você está de alguma forma, né, de uma forma ou de outra, não testemunhando ao Senhor por conta dessa trança. Mas essas questões eu sempre respondo pensando na palavra do Senhor nesse sentido, né? Então, se outras dúvidas te baterem, se perguntem isso, ou em qualquer um que esteja vendo. O que eu estou fazendo, o que eu estou vestindo, glorifica o nome do Senhor, né? O Senhor se agrada disso? Eu tenho certeza que o próprio Espírito vai trazer isso, vai te incomodar de uma forma ou outra, para que as coisas se encaminhem bem, tá bom? Um beijão, vamos à próxima.